sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Mais de Cristo transmite, os seus passos vou seguir, imitando seu viver, vou seu reino promover. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do meu mestre Salvador. Sim, Senhor, esse é o desejo do nosso coração, esse desejo que o Senhor plantou em nós, como cantamos no cântico e agora nesse hino. Um desejo nós temos, de verdadeiramente sermos cheios do Senhor. Por isso agora que a Tua palavra, ao ser liberada aos nossos corações, encontre corações sedentos, corações verdadeiramente ávidos para serem transformados pelo poder do Teu Evangelho. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Se acende, queridão, queridona. Que bênção, que bênção. Mais de Cristo. Muito bem. Essa versão americana do hino que cantamos, né? Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 8. Josué, capítulo 8. Você que está acompanhando essa série de mensagens, está atento aí ao nosso contexto, né? Depois de uma longa caminhada, uma longa travessia do deserto, algo aí em torno de 40 anos, finalmente o povo de Deus chega à terra para ser conquistada, ou a ser conquistada. Só que conquistar dá trabalho. As pessoas hoje em dia querem ter vitórias e conquistas pagando quase que preço nenhum, né? Eu gosto muito dos Jogos Olímpicos. Não estou acompanhando mais assim ao vivo, porque é de madrugada. Mas no outro dia cedo eu entro no meu canal de notícias e fico empolgado com os resultados. Eu gosto tanto daqueles que conseguem conquistar as medalhas, quanto aqueles que ao menos tentam, né? Só de estar nos Jogos Olímpicos, essas pessoas já estão entre os melhores. E choro algumas vezes com algumas histórias. O lado humano dos Jogos Olímpicos me seduz. Talvez não tenha o glamour e o mercado envolvido, como no Copa do Mundo, por exemplo, de futebol e outros esportes mais badalados. Parece que ali há ainda um espírito de coletividade, de esforço, de superação. E quando a gente sabe de algumas histórias, então, é aí que o nosso coração fica bastante tocado. Então eu peguei essa imagem para ilustrar, e eu vou retomar essa imagem ao final, do atleta que, para ser coroado, ele precisa se esforçar. 2 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Então existem regras, existem
privações, condições, sacrifícios, renúncias que um atleta precisa passar para poder finalmente conseguir ser coroado. A figura, amados, dos Jogos Olímpicos, dos atletas, casa perfeitamente com a figura desse capítulo que eu vou estar trabalhando hoje, os primeiros 29 versos do capítulo 8, que fala justamente dessa conquista da cidade de Ai após um percalço. Não vou entrar em detalhes, mas você sabe que no capítulo 7 algo aconteceu de errado. Estava indo tão bem. Jericó, no capítulo 6, havia sido conquistada com uma estratégia divina, ordenada, coordenada pelo Senhor. E Ai seria uma questão de detalhe. Mas, justamente, amados e amadas, naquele princípio que eu já ensinei para você, não é? Nós nunca estamos tão vulneráveis do que depois de uma grande vitória. É sempre assim. Todas as vezes que você conquistar algo, uma grande vitória, vigie. Porque é natural que venha aquele relaxamento, aquela perda de foco, de concentração, os descuidos. Alguém já disse, a frase é feia, mas é verdade, né? O diabo mora nos detalhes, né? São esses detalhes, essas coisas pequenas que a gente muitas vezes acabamos nos derrapando e perdendo assim a direção. Então foi isso que aconteceu. Acã se encantou com uma capa babilônica, com um pouco lá de prata, de ouro, resolveu trazer para sua tenda, esconder na bagagem. E a ordem de Deus era de que tanto o ouro, quanto a prata, quanto o bronze, quanto o ferro fossem destinados ao Senhor. Daí então ele foi identificado, não é? Você sabe da passagem, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. E ele e sua família foram executados, apedrejados, e foram levantados então um montão de pedras sobre aqueles corpos carbonizados, porque depois eles foram queimados. E aí, o nosso Deus é o Deus das segundas chances, não é? É o Deus dos recomeços. Deus chama Josué e fala, e aí? Tenta de novo. Né? Eu li esse texto, e me perdoe a emoção, mas eu fico tocado, porque é um Deus que nos chama da mesma forma, né? Depois dos nossos fracassos, dos nossos percalços, das nossas inconsistências e inconstâncias, ou de situações em que o pecado chega e nos domina e nos envergonha, nos constrange, vem Deus e diz, tenta de novo, vai de novo. Então, esse texto que eu vou estar lendo agora, amados, me emociona porque revela esse caráter de Deus, de misericórdia, de graça, que não nos joga numa pilha dos inúteis, que não se cansa de nós, que não se esquece de nós, que não nos deixa em quarentena eterna, mas que nos chama e diz assim, tenta de novo. Tenta de novo. Então acompanhe comigo a leitura do texto, já que eu já coloquei para vocês esse contexto aí todo. O Senhor disse a Josué, não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e sua terra. Você fará com a cidade
de Ai com o seu rei, o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se preparou com toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distancie muito da cidade, todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. Vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que eu estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo, e marcharam ele e os anciãos de Israel diante do povo, contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade. Assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isso, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha diante das campinas. Porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai, no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e todos tinham caído a fio de espada e já estavam mortos, todo Israel voltou à cidade de Ai e passaram a fio de espada. E a passaram a fio de espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que havia ordenado a Josué.
Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e a reduziu para sempre ao montão, a ruínas, até o dia de hoje. E forcou o rei da cidade de Ai numa árvore, e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Deus, que a sua palavra alimente a nossa alma nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. Só teremos conquistas duradouras na vida se ouvirmos e obedecermos a palavra do Senhor. Há uma ordem do Senhor muito clara nesse texto. Há uma convocação, há um encorajamento. Por isso que a divisão desse texto, João só vai estar pontuando para você acompanhar. Primeiro Josué recebe o encorajamento do próprio Deus. Versos 1 e 2. Depois ele executa, ponto 2, uma estratégia planejada. Tem gente que acha o seguinte: não, mas se Deus já deu a palavra de vitória, não precisa planejar. Precisa. Para quem não sabe, eu fiz o curso de 2º grau, na época 2º grau, hoje é ensino médio, de técnico de contabilidade. É risível até, mas eu sou técnico em contabilidade, né? O meu problema só são os números, mas o restante eu garanto que eu me saio bem. E a maioria das coisas eu esqueci do meu curso de técnico em contabilidade. Fiz estágio e tudo, né? Eu pretendia, não é, trabalhar nessa área. Mas uma das matérias, nós estudamos um teórico na área de administração, que dizia o seguinte: quem não sabe planejar, ou melhor, quem fracassa em planejar, planeja o fracasso. Então, isso eu decorei. Quem fracassa em planejar, planeja o fracasso. O povo de Deus, amados, recebeu a orientação, mas teve que planejar. Eu não sei se na leitura você já conseguiu mentalizar o contexto aqui, não é? Deus estabelece aqui o princípio da emboscada. Quem curte filmes aí de Primeira, Segunda Guerra, ou táticas de guerra, aqueles jogos também, ou filmes e textos, sabe do que o texto está dizendo. Você pega um grupo de homens, mantém afastados da cidade, daí então você chama um grupo, dispersa a atenção. Ai estava convencida de que, assim como havia vencido da primeira vez, iria vencer novamente. Eles se afastam da cidade, os homens de guerra. Quando voltam porque veem a cidade inteira pegando fogo e aquela história toda. Era uma estratégia planejada. E por fim, o terceiro ponto é um esforço com o coração obediente. De nada adianta receber o encorajamento divino, ter uma estratégia planejada, se o coração não estiver inclinado à obediência. Amados e amadas, eu acredito que o grande problema dos nossos dias, na vida de muitos, é de que o mesmo Deus de Josué continua garantindo o seu favor e a vitória sobre os nossos inimigos. A carne, o mundo e o diabo, os nossos 3 maiores inimigos. Esse Deus tem nos dado estratégias, sendo que a estratégia maior pode ser resumida naquela frase: morrer para o mundo e viver para Deus. Paulo vai dizer em Colossenses 3 que nós devemos mortificar as obras, né, da nossa carne. Devemos realmente olhar, ter os nossos olhos fitos nas coisas
que são do alto, não nas coisas que são da terra. E outras orientações mais. Mas na hora de obedecer, na hora de se lembrar da necessidade que nós temos de obedecer a palavra de Deus, aquela que nós sabemos aqui, ó, na mente, mas que ainda não desceu para o coração. E aí bate uma agonia, amados e amadas, quando a gente percebe pessoas que já eram para estar mais adiantadas, bem mais, se tão somente estivessem dispostas ou dispostos a obedecer. Não é de mais conhecimento que nós precisamos, embora conhecimento seja bom. Não é de mais encorajamento divino uns dos outros que nós precisamos, embora já temos recebido tanto encorajamento. Não são estratégias que nos faltam, amados. Amados e amadas do Senhor, o que pecamos e falhamos é justamente na questão da obediência. Obediência. Por isso que o tema da mensagem que eu coloquei é obedecer para conquistar. Versos 1 e 2, amados e amadas, o encorajamento é específico, claro, contundente. Não tenha medo, nem fique assustado. Amados e amadas, Josué já havia recebido outras vezes essa recomendação. Em Deuteronômio 31, versos 7 e 8, Moisés chama Josué e diz assim, ainda vivo, obviamente, né? Deuteronômio 31, seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. E Deus disse mais, através de Moisés, o Senhor é quem irá à tua frente. Ele estará com você, não deixará, nem o abandonará, não tenha medo, nem fique assustado. Aí Moisés morre, amados, e Josué capítulo 1, versículo 9, o próprio Senhor diz de novo, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Daí então a ênfase divina, depois do fracasso, vem agora o estímulo, tenta de novo, não tenha medo, não fique assustado. Lembro-me do Salmo 37, versos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E é interessante, amados, que por 3 vezes nesse capítulo, o texto diz, o Senhor dizendo, eu entreguei em suas mãos. Verso 1, eis que entreguei em suas mãos. Verso 7, porque o Senhor, o seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. E verso 18, estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. Não haveria necessidade, amados e amadas, de medo. E Deus recomenda a Josué ainda no versículo 1, leve com você toda a gente de guerra. Você sabe disso, você se lembra que no capítulo 7, na experiência fracassada, os espias que foram à cidade de Ai voltaram, versículo 3 do capítulo 7, voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai.
Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Amados, há um princípio espiritual que quanto mais cedo você aprender, vai ser melhor para você. Não confie em suas próprias forças. Não. Em 2 Coríntios 10, 4 a 5, Paulo vai dizer, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em quem? Em Deus. Para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são poderosas em Deus, jamais em nós mesmos. No verso seguinte, a estratégia era clara. Olha, você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó. Mas há uma diferença, exceto que dessa vez vocês poderão saquear os despojos e o gado. Amados, estudando esse texto eu fiquei pensando, mas por que essa flexibilização, né? Houve aqui uma flexibilização, porque no capítulo 7 a orientação era, não poderia se ter despojos, ouro, prata, bronze e ferro deveriam pertencer ao Senhor. Aqui Deus diz o seguinte, olha, pode despojar. Aí você está falando, mas pastor, eu não estou entendendo, Deus mudou? A essência da lei, amados, aqui está na obediência do coração. O povo já havia aprendido a lição com a questão de Acã. E o nosso Deus não é vingativo. Deus dá uma flexibilização, mas, César, Helder, por conta do gado. Porque o maná já havia encerrado. O povo precisava se alimentar. E ele já havia fraquejado numa batalha, tido algumas perdas, havia um medo, um desânimo, um desencorajamento. E Deus aqui então pensa no bem-estar físico, emocional / espiritual. O nosso Deus não pesa a mão sobre o seu povo. O nosso Deus não age, amados, com vingança ou com aquele sentimento de, olha, eu vou pegar no pé desse povo. Não. Essa flexibilização já estava prevista, por exemplo, em Deuteronômio 2, 34 e 35, que diz assim, naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente, somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Então, eu estou muito tranquilo em acreditar de que Deus aqui está preocupado com a saúde do seu povo, a sobrevivência do seu povo, o sustento do seu povo. E Deus já havia ensinado a lição. Então ele não pesa a mão para sempre. Ai de nós se Deus pesasse a mão para sempre. Vamos combinar uma coisa? João Calvino vai dizer de que embora Deus não traga à luz todas as ações culpadas no momento, nem sempre emprega sorteio para esse fim, ele nos ensinou com este exemplo que não há nada tão oculto que não seja revelado em seu próprio tempo. Agora, versos 3 a 9, a estratégia. Emboscada. Essa palavra vai ter nos versos 2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 19, 21. A palavrinha emboscada no hebraico significa suplantar, lograr, pegar pelo calcanhar. Essa palavra emboscada no hebraico Acab
é o mesmo radical do nome de Jacó, né? O suplantador, né? O embusteiro, né? Aquele que pega pelo calcanhar, aquele que ataca traiçoeiramente. Obviamente que esse é o sentido literal da palavra. Na boca de Deus, ele tem um sentido de elemento surpresa. Está embutida aqui a ideia de atacar pelos flancos, né? Nos limites da fronteira. Os numerários dessa estratégia são pertinentes, mas não importa. Josué lidera aqui um exército de 30 mil, versículo 3, deixa 5 mil de emboscada, no versículo 12, e depois da derrota sacramentada sobre os homens de Ai, há uma matança de toda a população, algo em torno de 12 mil. Na verdade, amados e amadas, esses números não significam muita coisa, porque o texto de 1 Samuel 14,6 nos ensina: talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. A questão não era, amados, se o povo conseguiria vencer com 30 mil, 5 mil, o que seja. A questão era a obediência. A estratégia aqui consiste em atrair maior parte do contingente militar de Ai para fora das suas muralhas, enquanto Josué mantinha um grupo para tomar a cidade desprotegida. A estratégia de Ai tomou por base a derrota anterior. Deus estava transformando os erros de Josué em vitória. O povo de Ai perde essa batalha por conta da sua autossuficiência. Como havia derrotado Israel facilmente no primeiro ataque, essa segurança excessiva os condenou à derrota. Há uma ênfase aqui no texto, e isso se repete durante algumas vezes: façam segundo a palavra do Senhor. As coisas precisam ser feitas, amados e amadas, do jeito de Deus, segundo a palavra do Senhor. Em 1 Samuel 15, 22 e 23, Samuel vai dizer: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. O texto prossegue, amados e amadas, mostrando essa atitude nova agora do povo de ouvir a palavra de Deus. Versículo 8: depois de tomar a cidade, ponham fogo nela, façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isso que eu estou ordenando a vocês. E o versículo 9 diz que Josué passou aquela noite no meio do seu povo. Que é um outro princípio de liderança aqui: nenhum planejamento pode dar certo se não houver comprometimento da liderança. A palavra estratégia, ela vem de duas palavrinhas gregas que juntas significam liderar um exército. Tem de haver planejamento. A Bíblia é um livro que fala sobre planejamento. Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 14, versos 28 a 33, diz: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces, não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ah, amados e amadas, este é o ponto que eu quero destacar aqui: necessidade de você planejar os custos
do seu discipulado, da sua caminhada com o Senhor Jesus? Será, amados, de que em nome da popularidade, em nome do crescimento numérico, em nome da fama, em nome da conquista puramente material, nós estamos deixando de calcular de fato o custo do negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir de fato a Jesus? Até que ponto nós estamos acreditando, amados, que pegar um texto desse e dizer o seguinte: olha, basta usar das estratégias de Deus que nós vamos ser bem-sucedidos pessoalmente, materialmente? Será que é isso que o texto está querendo nos dizer? Ou o texto está querendo nos dizer que nós precisamos ficar sensíveis para ouvir o que, na nossa experiência, significa obedecer ao custo, ao chamado do nosso verdadeiro discipulado? Eu tenho pensado muito sobre o custo do discipulado. Domingo, querendo Deus, eu vou estar falando sobre a convocação que Jesus faz aos seus primeiros discípulos. No livro Custo do Discipulado, Jonas Madureira diz: será que em nome do crescimento numérico temos contribuído para que em nossas igrejas haja mais pessoas entusiasmadas com Cristo do que autênticos discípulos de Jesus? Será, amados, que nós estamos nos esquecendo? E aí Tim Keller que vai falar isso naquele livro Ego Transformado, um livro fantástico, de que discipulado é sujeitar-se a Jesus, ao seu senhorio, à sua palavra, ao seu ensino. Discipulado é submeter-se a Cristo e não mais viver como se todas as coisas orbitassem ao nosso redor. E Keller termina dizendo: discipulado é autoesquecimento. Não é seguir a Jesus nos nossos termos. Quando o povo de Deus, amados, resolveu fazer as coisas de acordo com suas próprias convicções, o resultado foi destruição, o vale de Acor, perturbação, morte. Mas quando o povo resolveu ouvir a Deus e seguir a estratégia de Deus, aí sim veio a vitória. Por isso que a partir do versículo 10, nós temos o esforço obediente. Josué se levanta de madrugada, amados, e todas as vezes que nós encontramos Josué se levantando de madrugada, é porque alguma coisa importante estava para acontecer. 3:1, 6, 12, 3:1, 3:6, 3:12, 7:16, 8:10. Você vai encontrar essa repetição desse termo, dessa expressão: levantou-se de madrugada. Na verdade, 3:1, 6:12, 7:16 e 8:10. Ocorrências em que Josué se levantou de madrugada. De madrugada. Prontidão. Vigilância. E é interessante ainda que grupos estavam envolvidos aqui: o povo, os anciãos e os homens de guerra. E um detalhe interessante, amados, é de que Josué reúne, versículo 12, os 5.000 e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada a oeste da cidade, empreendendo uma viagem de Gilgal, onde o povo estava, de Deus, até Ai, 25 quilômetros. Nessa fronteira, ou nessa divisão entre Betel e Ai, outros 3 quilômetros. O povo é disposto, um acampamento de guerra é estabelecido ali. No versículo 13 vai terminar dizendo que naquela noite Josué foi até o meio do vale. E no versículo 14 diz que o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar também se apressaram e levantaram-se de madrugada também. Mas aí tem um diferencial. Finalzinho do versículo 14, preste atenção. Porque o rei
não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Amados, olhe para mim, não perca essa narrativa. O clima de já ganhou inundava o coração dos habitantes de Ai. Eles se levantaram de madrugada, mas dizendo, nós vamos ganhar novamente. E aí o redator desse texto, que não sabemos quem foi, faz questão de dizer o seguinte, porque o rei de Ai não sabia que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Ele não sabia. Não sabia por quê? Porque só há um onisciente, Deus. E Deus estava do lado de Israel. Amados e amadas, eu fiquei pensando hoje e emocionado nessa verdade. O rei não sabia. O diabo não sabe, amados. Você sabia que o diabo não é onisciente? Sabia disso? Só Deus é onisciente. Nenhum inimigo nosso, amados, a carne, o mundo, o diabo, nada que se levanta contra nós é onisciente. O rei não sabia. E não tinha como ele saber. Obviamente, se ele soubesse que uma emboscada estava sendo armada contra ele, ele não iria em direção a ela. Mas não sabia. E nunca vai saber. E Pedro vai escrever na sua carta dizendo o seguinte, olha, o diabo anda em nosso derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele, como leão, ruge, mas não é o leão. Ele é um leão fictício. Ele é um fake. Um pseudo-leão. Um fajuto leão. Ele não sabe de tudo. Ou, para ser mais preciso, ele não sabe de nada. Deus tudo sabe. Deus, amados, Salmo 139 para você, versos 1 e 6. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. O rei não sabia, amados, porque essa perfeição diz respeito à autorrevelação do próprio Deus. Deus não conhece as coisas em parte, porque senão a sua verdade seria provisória. Deus é onisciente, e a onisciência de Deus coloca em perspectiva os mistérios da vida. Os eventos que parecem absurdos ou sem sentido. Já que cremos que Deus sabe de tudo, todos os acontecimentos acham-se sujeitos à sua compreensão e à sua vontade. Bruce Milne, um teólogo, vai dizer: pode haver mistérios em relação a Deus, jamais erros. Mistérios tem, muitos, mas jamais erros. E para você que fica assim, mas pastor, quando que eu vou saber? Você vai saber aquilo que você precisa saber. Se você não sabe, é porque você não tem que saber. Ah, pastor, mas não está isso na Bíblia. Jesus, João 16, 13. Porém, quando o Espírito da verdade, vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo,
mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, pastor, eu não estou entendendo. Não é para entender. Pastor, eu tenho dúvidas. Eu também tenho. Como é que eu vou saber? No tempo certo você saberá. Espera. Aguarde. Um outro detalhe do texto também que me encanta está justamente num sinal, amados. Uma coisa linda que acontece aqui no versículo 18. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. Josué e todo Israel, amados, finge que estão fugindo, o povo que está na cidade vai perseguindo-os, nenhum homem ficou em Ai, nem em Betel, versículo 17, todos saíram, e aí o Senhor diz o seguinte: levanta sua lança, Josué, estenda na direção da cidade de Ai, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E o versículo 26 diz assim: Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, até haver destruído todos os moradores da terra. Ai, amados, eu não consigo deixar de me lembrar de que Josué aqui está, de certo modo, referindo-se, linkando-se, a história de Josué está junto com a história de Moisés. A diferença são os instrumentos. Josué aqui tem uma lança, Moisés tinha uma vara, um bordão. Em Êxodo 4, 2 a 4, o Senhor pergunta a Moisés: que é isso que tem na mão? Ele disse: um bordão. Josué, então o Senhor disse a Moisés, né, joga no chão. Ele joga no chão, o bordão virou uma serpente, Moisés foge dela. Depois o Senhor diz: estenda a mão e pega pela cauda. Ele estende a mão, pega pela cauda, volta a se transformar em bordão, em cajado, né, ou vara. E depois, amados, Êxodo 4,17 diz assim: leve, pois, na mão esse bordão com o qual fará os sinais. E agora, o novo Moisés, no sentido bem, ainda como uma sombra, né? Porque o verdadeiro novo Moisés vai ser Jesus, né? Mas Josué, o sucessor de Moisés, agora tem na mão uma lança. E Deus usa aquilo que ele tinha nas mãos. Ah, queridão, Deus usa o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas mãos? Se é um bordão, ele usa um bordão. Se é uma lança, ele usa uma lança. Se é uma colher de pedreiro, ele usa a colher de pedreiro. Se é um carro, você trabalhando como motorista, se é uma sala de aula, se é uma cozinha junto com as panelas, o que você tem nas mãos? Deus vai lhe usar. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Não era o bordão que era santo, embora Êxodo vai se referir ao vara, o bordão como sendo bordão de Deus, porque era de Deus, porque um homem de Deus usava. Tira as sandálias dos seus pés, Deus disse a Moisés, e Êxodo 3 depois vai dizer a Josué, em Josué capítulo 5, porque o lugar que você está pisando é santo. Deus tem um compromisso, amados, com pessoas. Deus tem uma aliança com pessoas. Estenda a lança que você tem na mão, porque eu entreguei. No tempo verbal no hebraico, entreguei, entrego, entregarei, uma ação perfeita, concluída. Todos os moradores amados de Ai foram destruídos, mortos. Eles eram idólatras, corruptos. Os moradores daquela cidade
matavam suas crianças em cultos pagãos, mantinham relacionamentos sexuais promíscuos. E agora, na destruição da cidade, diz-nos o texto, que um montão de pedras é estabelecido ali. Versículo 25. Os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores da cidade. Versículo 28. Josué pôs fogo na cidade de Ai, a reduziu ao montão, a ruínas, diz o texto, até o dia de hoje. Assim como havia tido um montão de pedras, quando Acã e sua família foram apedrejados e queimados lá em Acor, você vai encontrar isso no capítulo 7, versículo 26, se levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, o Vale da Perturbação, até o dia de hoje. Agora, no capítulo 8, versículo 28, há um montão de pedras, de ruínas, para demonstrar, amados, de que de fato Deus havia sido fiel ao seu povo. E quinta-feira que vem, se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos estar falando sobre um altar de pedras. Aí já não é mais um montão de pedras, mas é um altar em homenagem à lei do Senhor. Uma renovação da aliança do Senhor. E por fim, versículo 29, enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde, ao pôr do sol. Por ordem de Josué, tiraram o cadáver da árvore e o jogaram na entrada do portão da cidade. Olhe para mim, não sei se você compreendeu o que isso está apontando. Um homem enforcado, morto, deixado numa árvore, no madeiro. O rei de Ai, no madeiro, aponta, ainda que inversamente, o rei perfeito, que um dia também seria levantado no madeiro, mas para a nossa salvação. Paulo vai dizer em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O rei de Ai, enforcado, pendurado no madeiro, apontava para o rei justo, o rei dos reis, a Jesus, que um dia também seria pendurado no madeiro para a nossa salvação. Em Ai, morte. No Calvário, vida. Em Ai, condenação. No Calvário, salvação. Em Ai, vergonha. No Calvário, glória. A glória da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O rei de Ai, no madeiro, não traz nenhum benefício a nós, mas Jesus, no Calvário, nos deu salvação. Bendita, gloriosa salvação. João Marcos, vamos
algumas aplicações para a gente terminar nesta noite. Coisa incrível é a palavra de Deus. 2 apenas. A frase já tão desgastada em nossos dias ainda esconde uma verdade. A vitória é do Senhor. Somos vitoriosos à medida que lutarmos de acordo com as estratégias recebidas de Deus. Eu gosto de pensar, amados, de que todas as vezes que nós tivermos realmente fé nas estratégias que temos recebido de Deus, no uso da armadura de Deus, segundo Efésios 6, de lutarmos as lutas de Deus. Quando nós lutamos as lutas de Deus, amados, olha um contrassenso aqui, olha um paradoxo que eu vou lhes dizer. Quando lutamos as lutas de Deus, nós não precisamos lutar. Nós temos apenas que confiar que a luta é dele. É aquilo que Jaziel disse a Josafá: não tenham medo nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, ela é de Deus. É aquilo, amados, que está no Salmo de número 46. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a NVI traduziu assim, Salmo 46, 10. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. E a última aplicação: a obediência é o segredo de uma vida vitoriosa. Não há santidade sem um esforço obediente. Se não for do jeito de Deus, não adianta você manter suas ações. Obedecer é renunciar. Romanos 10, 8, 13 vai dizer: se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Colossenses 3,5 vai dizer: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza. Amados e amadas, obediência. O que o Senhor quer é um coração obediente. Não há santidade sem obediência. Hoje eu reli um pouco do livro do Jerry Bridges, O Desafio da Santidade. No capítulo que ele fala da obediência, ele termina dizendo o seguinte: já é tempo de nós, os cristãos, enfrentarmos a nossa responsabilidade em relação à santidade. Dizemos com demasiada frequência que somos derrotados por este ou aquele pecado. Não! Não somos derrotados, somos simplesmente desobedientes. Seria bom que deixássemos de usar os termos vitória e derrota para descrever o nosso progresso e santidade. Devemos antes usar os termos obediência e desobediência. É isso mesmo. Amados e amadas, tem um texto que eu quero terminar, ainda sobre os Jogos Olímpicos. Dá um clique aí, João. Aquele texto de Hebreus 12, 1 e 2. Visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Está comigo? Temos que olhar para quem? Para Jesus. Você sabia, amados, não vou entrar em detalhes aqui, que as roupas dos atletas hoje em dia estão cada vez mais sendo estudadas e desenvolvidas, Juninho, para ajudar no desempenho dos atletas? Não se trata de roupas bonitas, são roupas com tecidos evoluídos. Roupas são mais do que roupas, são equipamentos de performance. Alguém já disse, uma estilista, que mesmo para quem não é atleta, a roupa adequada traz mais disposição para a prática esportiva.
Há tecidos tecnológicos, né, de alta compressão, que sustentam a musculatura, protegem os músculos, inibe a produção do ácido lático, que causa dor no dia seguinte ao exercício. São roupas finas, leves, que atendem bem os atletas e também aos não atletas. Por exemplo, há tecidos tão específicos que têm infravermelho na fibra, ativado pelo calor. Além de inibir o ácido lático, melhora a celulite. Tecidos com proteção na fibra do tecido. E é claro que o meu ponto não é falar da roupa dos atletas, mas é falar que eu e você também precisamos nos despojar do velho homem, usando a linguagem de Paulo aos Filipenses, aos Efésios, capítulo 5, e nos revestir do novo homem. Precisamos obedecer. Precisamos usar as roupas de Jesus. Precisamos nos identificar com Jesus. Precisamos assumir, amados e amadas, essa responsabilidade que o texto da palavra de Deus nos deixa muito, mas muito clara. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, enquanto você ora, e 24. Quanta maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Abaixe sua cabeça, continue orando. Diga a Deus, o Senhor que tem me estimulado às minhas batalhas, o Senhor que tem me estimulado às jornadas do dia a dia, me ajude a me vestir de Cristo, a me revestir da nova natureza, a abrir mão de roupas pesadas, de cargas pesadas, da malícia, da corrupção, da carnalidade, da mentira, da imundícia. Faça com que, como atleta, eu me revista de Cristo, abrindo mão de tudo aquilo que possa servir-me de embaraço ou peso na minha corrida. Eu quero olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar do outro lado. É isso que eu quero. Esse é o alvo da minha vida. Em outras palavras, o meu alvo é Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo